Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais poderosas e, sinceramente, menos contadas da história. Uma revolução que nasceu de uma contradição absurda, abalou impérios e mudou para sempre o significado da palavra liberdade. Vamos falar sobre a Revolução Haitiana. E aí, Léo, pra gente começar com tudo, já tem uma pergunta que mostra o peso desse assunto vinda de uma matéria da BBC Brasil. Por que Toussaint Louverture foi chamado de Napoleão Negro? Só essa comparação já diz muito sobre a importância desse cara, não é? Com certeza. A resposta parece simples, mas o que ela representa é gigantesco. Louverture foi comparado a Napoleão porque ele era simplesmente um gênio militar e político. Pensem comigo. Um homem que nasceu escravizado, sem nenhum treinamento militar formal, se tornou um general brilhante, capaz de liderar a maior e mais bem-sucedida revolta de escravizados da história. Ele não estava só lutando por liberdade, ele estava construindo uma nação inteira, do zero. E essa liderança toda nasceu de um cenário de pura contradição. É o que a gente pode chamar de uma revolução de dois pesos, duas medidas. Exato. Imagina só a cena. De um lado, lá na França, a revolução explodindo com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Palavras que inspiraram o mundo todo. Só que do outro lado do Atlântico, na colônia mais rica que eles tinham, São Domingos, que hoje é o Haiti, a realidade era o completo oposto. Toda essa riqueza francesa era construída com um trabalho brutal de centenas de milhares de africanos escravizados. No fim das contas, a liberdade da França era financiada pela escravidão no Haiti. Nossa, e essa contradição é tão absurda que o historiador C.L.R. James deu um título muito provocador para o livro clássico dele, Os Jacobinos Negros. Para quem não lembra, os jacobinos eram os revolucionários mais radicais da França. Ao usar esse termo, o que o James está dizendo é que os verdadeiros revolucionários, aqueles que levaram o ideal de liberdade até as últimas consequências, não estavam em Paris, mas sim lá, nas plantações de São Domingos. É isso aí. E foram os haitianos que pegaram essas palavras bonitas e transformaram em ação de verdade. A luta pela liberdade começa pra valer quando esses ideais chegam aos ouvidos de quem mais precisava ouvi-los. Se a gente olhar aqui na nossa linha do tempo, dá para ver que tudo começou a ferver em 1789 com a Declaração dos Direitos do Homem, lá na França, que muito convenientemente ignorava as pessoas escravizadas. Aí, em 1791, eles se cansaram de esperar e a revolta explodiu em São Domingos. A pergunta era básica: e a gente? Nós não somos homens? A luta foi tão, mas tão intensa que em 1794 eles forçaram a França a finalmente tomar uma atitude e abolir a escravidão em todas as suas colônias. E a pressão funcionou. Em 1794, a França publica esse decreto. Vou até ler um trechinho. A Convenção Nacional declara a abolição da escravidão em todas as colônias. Consequentemente, decreta que todos os homens, sem distinção de cor, são cidadãos franceses. Parece até final de filme, né? Como se a Revolução finalmente tivesse cumprido sua promessa para todo mundo. Parecia, mas a história raramente é tão simples assim. E isso nos leva a uma pergunta para testar se a gente estava prestando atenção. Sofia, qual foi a maior prova das contradições dos revolucionários franceses? E a resposta é exatamente essa. A maior contradição era a hipocrisia. Defender a liberdade universal em Paris, enquanto lucravam com a escravidão no Caribe. A abolição de 1794 não nasceu de um idealismo francês. Ela foi arrancada na marra pela luta dos haitianos. Eles forçaram a França a ser coerente com as próprias palavras. Entendi. Então a liberdade foi conquistada à força. Mas, se a escravidão foi abolida em 1794, por que a história não acabou aí? O que aconteceu com essa liberdade que eles tinham acabado de conquistar? O que aconteceu tem nome e sobrenome: Napoleão Bonaparte. Ele assume o poder na França e, em 1802, decide que a riqueza de São Domingos era importante demais para abrir mão. Ele simplesmente trai os ideais da Revolução. E essa traição vem com uma força militar absurda, uma frota com 22 mil soldados. O objetivo era claro: esmagar a liderança de Toussaint Louverture, capturá-lo e, o mais chocante de tudo, restaurar a escravidão. E não parou por aí. O governo de Napoleão começou a implementar uma série de leis abertamente racistas. A velocidade com que os direitos foram retirados é assustadora. Olha só, em 1803, ele vetou o casamento entre pessoas negras e brancas. E logo depois, simplesmente revogou todas as alforrias, restaurando a escravidão para quem já tinha sido liberto. Foi basicamente uma tentativa de apagar qualquer vestígio de igualdade. Que reviravolta terrível!
E os franceses conseguiram o que queriam. Depois que prenderam Louverture e o levaram para morrer numa prisão da França, o que aconteceu com o sonho haitiano de liberdade? O sonho não morreu. Pelo contrário, ele ficou mais forte e mais furioso. Com a captura de Louverture, um novo líder assume a luta, Jean-Jacques Dessalines, que era ainda mais implacável. A reação francesa foi imediata: demonizar ele. A propaganda da época o pintava como um tigre feroz, um selvagem. A lógica era cruel e simples. Se conseguissem convencer o mundo de que os líderes haitianos eram monstros, seria mais fácil justificar a atrocidade de reescravizar um povo inteiro. Mas Dessalines e o povo haitiano não recuaram. Eles derrotaram o poderoso exército de Napoleão e, em 1804, declararam a independência. A declaração deles é um dos documentos mais viscerais da história e termina com esta frase: ódio eterno à França, tais são os nossos princípios. Uau! Isso é muito forte. Mas o que essa declaração significava na prática? Como eles se definiam a partir dali? Bom, a declaração inverte totalmente a lógica do mundo colonial. Os haitianos se descrevem como um povo livre, forte, corajoso, glorioso. Já os franceses são definidos como aproveitadores e escravizadores. Foi a primeira vez que um povo ex-escravizado escreveu sua própria história, e nessa versão, os heróis eram eles. E isso nos leva a uma última pergunta, que é a chave de tudo. O que torna a Revolução Haitiana um evento tão único, tão diferente de todas as outras lutas por independência nas Américas? E a resposta é esta: foi a única revolução nas Américas que foi iniciada, liderada e vencida por pessoas escravizadas. Em outros lugares, as independências foram comandadas por elites locais, os crioulos, filhos de europeus nascidos na América. Eles queriam poder para si, mas muitas vezes mantendo a escravidão. No Haiti, não. Lá, a luta pela independência era a luta pelo fim da escravidão, e eles conquistaram as duas coisas. E assim, a gente chega ao nosso ponto final. Uma liberdade que não foi um presente, nem uma concessão, foi uma liberdade conquistada com sangue, fogo e uma determinação que se provou simplesmente inabalável. Mas essa vitória teve um preço altíssimo. Como o autor Silvio Almeida resume nessa citação, os mesmos que aplaudiram a Revolução Francesa viram a haitiana com desconfiança e medo. O mundo não estava pronto para uma nação negra e livre. O Haiti foi isolado, boicotado e punido de todas as formas. O preço que pagaram pela ousadia de se libertarem é sentido até hoje. E hoje em dia, existem símbolos que celebram essa luta tão fundamental? Sim, existem. Um belo exemplo é a estátua Lady Liberty na ilha de São Martinho, que também faz parte do Caribe francês. Ela foi erguida para celebrar o aniversário da abolição da escravidão na região. É um lembrete poderoso de que, apesar de todas as contradições, a luta por liberdade, igualdade e fraternidade continua e hoje, felizmente, ela pode ser contada a partir de novas perspectivas. E a gente termina com a pergunta que a história do Haiti nos força a fazer. A liberdade é algo que se espera receber ou é algo que se toma, que se conquista? A Revolução Haitiana nos deu uma resposta clara e muito poderosa. E essa é uma lição que ecoa até hoje. Obrigado por nos acompanhar nessa análise